Olá, gente. 11 horas e 3 minutos na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o Rio de Janeiro. E hoje eu estou aqui, acho que com poucas pessoas até para apreciar, né, o bairro de Jacarepaguá, embora seja um dos bairros onde estão localizadas as grandes escolas de samba também. Por quê? E alguém vai me dizer, mas lá as escolas, a maioria estão na Intendente, ou estão não no especial. Mas, gente, quando se fala de carnaval, qualquer momento em que estejamos diante daqueles que gostam de fazer uma batucada de qualidade, Natália Silva, prazer ter você aqui. Então, vamos nós. Assim sendo, é um grande prazer poder mais uma vez estar às 11 horas e 4 minutos colocando aí uma pesquisa sobre a história do bairro de Jacarepaguá. Leonardo Guedes, meu ex-aluno, grande figura, fazemos aniversário juntos e ele fez aí um retrato da professora Célia, lindo, 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 e que já eu vou postar para todo mundo ver um cantinho da minha sala, porque em 3 momentos, 3 alunos fizeram a caricatura da professora Célia. Cada um colocou da forma que realmente eu estava naquele momento. E Leonardo Guedes foi o primeiro a fazer isso e eu tenho que, sem sombra de dúvida, dizer-lhe muitíssimo obrigado, porque eu acho que as pessoas precisam ovacionar aqueles que realmente merecem, né? Então, obrigado, Leonardo, lembrança à família e, como sempre, um prazer ter você de vez em quando dando umas piadinhas. Gente, cada dia, para quem está chegando agora, aí está a Natália Silva, Leonardo, com o tempo de pandemia, nesse momento pandêmico, a gente fica muito sem articulação e muito preocupado com aquelas pessoas que são obrigadas já, de caráter definitivo, estarem em suas residências, né? Até por uma questão mesmo de preservar, ou então por necessidade, por estarem desempregados, e aí eu preferi aderir uma forma de que os momentos sejam menos entediosos, assim dizendo, e criei o Falei e Ponto. O que é o Falei e Ponto? Falei e Ponto é uma programação de segunda a quinta, interrompendo na sexta, hoje, e voltando aos sábados. E cada dia da semana eu utilizo para estar direcionando o programa a um nicho. Por exemplo, na segunda-feira eu falo de figuras, né, da política do nosso Brasil, do nosso estado, quiçá do mundo, quando assim for necessário. Mas no momento eu falei das constituições, dos nossos presidentes, falei em Getúlio Vargas, essa semana agora com o Juscelino Kubitschek, e assim nós vamos partindo para os presidenciáveis mais, vamos dizer assim, que tiveram destaque, né? Até porque, falar em tiveram destaque, todos têm destaque, porque se um não rouba, o outro é ditador, enfim, é uma confusão danada. Seja lá como for, alguma coisa, algum legado deixaram e eu faço questão de ovacioná-los. Na terça-feira eu acho que nós precisamos conhecer o nosso Brasil de norte a sul. E para conhecermos o Brasil de norte a sul, é necessário que ou venhamos estar lendo ou viajando, o que na realidade hoje ninguém tem tempo para isso. Alessandro Mongin, grande beijo para você e professora Carlinha de matemática também. Então, na terça-feira eu falo sobre os estados do Brasil e dessa forma ou outra nós acabamos por conhecer os estados todos. Na quarta-feira eu entro com os bairros do Rio de Janeiro. E assim eu vou fazendo um passeio por Santa Cruz, por Botafogo, por Engenho de Dentro, por Engenho Novo, por Engenho da Rainha, pelo Meia, e tenho visto que muitas coisas são desconhecidas, como aconteceu semana passada com relação na quarta-feira passada,
com relação ao bairro de Santa Cruz. Fiquei realmente encantada, não só eu, como as pessoas que assistiram. Por quê? O programa eu faço de 11 ao meio-dia e as pessoas não têm, muitas das vezes, tempo nem possibilidade de assistir o programa. E ele fica em tape, ele fica guardado, ele fica em vídeo, e as pessoas fazem o quê? Em via de regra, quando eles têm um tempinho, eles vão lá e assistem. E aí eu às vezes estou com 1, 2 ou nenhum aqui, mas ao final do dia eu chego a 20, 25, 30. E acredito que seja assim importantíssimo para as pessoas conhecerem, né, os estados do Rio de Janeiro. Os bairros nas quartas-feiras e na quinta-feira, que é o grande nicho que eu gosto, que é a cultura popular, eu falo dos festejos de Momo, mais precisamente agregado às escolas de samba. Sexta-feira a gente dá uma pausa, né, por conta dos afazeres e das buscas das pesquisas, e no sábado, de 11 ao meio-dia, eu venho especificamente com a Lei de Diretrizes e Bases comentada. Então, eu comento os artigos das diretrizes e bases e assim ajuda aqueles que queiram fazer concurso público para o magistério, para secretário escolar. Portanto, essa é a minha trajetória com Falei e Ponto. Bom, assim sendo, 11 horas e 9 minutos, vamos falar rapidinho sobre a história de Jacarepaguá. Ocorre que em Tupi, na língua, né? Tupi, Jacarepaguá significa Vale dos Jacarés. Imaginem vocês. E, assim sendo, começou ainda no século XVI, quando terras foram doadas pelo governador aos nobres da época. Isso significa, repito, desde sempre a burguesia está sempre agregada aos políticos, e através dessa, vamos dizer assim, dessa sintonia que eles acabam gerenciando, ganham prestígio tal que esse prestígio nos leva a serem donos disso, daquilo, ou até mesmo os cargos mais elevados no governo. Como a gente está vendo, sem sombra de dúvida, desde sempre a política esteve atrelada à elite brasileira. E essa elite brasileira sempre conseguiu ter os maiores privilégios com relação àqueles menos favorecidos. E assim foi todo sempre. Não poderia ser diferente com relação a Jacarepaguá. Jacarepaguá fora doado, né, para alguns amigos, né, do governo no século XVI. Então, o local ficou conhecido pela produção de açúcar e de café, respectivamente. Então, como a gente está vendo, o bairro de Jacarepaguá, ele ganhou grande prestígio desde a época, desde 1600. Então, isso já não é de hoje, né? Então, vamos falar de Jacarepaguá. Com a colonização portuguesa, nada mudou até o fim do século XVIII. Com a divisão do Vale de Fazendas, e já no fim do século XIX, começou então o processo de aterramento de pântanos e a redivisão em chácaras, que acabou ocorrendo lentamente e se manteve até os anos 80. O bairro já foi o primeiro e o segundo maior bairro da cidade do Rio de Janeiro, por conta das suas importantes áreas, do que entendeu-se historicamente como parte principal, foi gradualmente se desmembrando e tornando-se bairros próprios. De tão grande que era Jacarepaguá, aos poucos criou-se um desmembramento e foram dados nomes a outros bairros dentro do próprio Jacarepaguá. Então, no ano de 1981, por conta da prefeitura, houve uma separação, né?
por conta da parte litorânea. Então, Jacarepaguá ficou assim. Uma parte que era litorânea se tornou Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes, fazendo de Jacarepaguá ainda toda a parte do vale atrás das lagoas, sendo o maior bairro da cidade depois de Campo Grande. Bom, 12 anos depois, já em 1993, o prefeito César Maia separou outros 10 núcleos urbanos, criando assim os bairros próprios, né? Do Anil, da Curicica, da Cidade de Deus, da freguesia de Jacarepaguá, a Gardênia Azul, Pichincha, Praça Seca, Tanque e Taquara. Bom, hoje, esses bairros, junto com Vila Valqueire e o próprio Jacarepaguá, fazem parte da região administrativa de Jacarepaguá. Então, a região administrativa de Jacarepaguá, ela traz consigo, né, a responsabilidade de administrar e gerenciar não somente, propriamente dito, Jacarepaguá, mas também Anil, Curicica, Cidade de Deus, Freguesia de Jacarepaguá, Gardênia Azul, Pichincha, Praça Seca, Tanque e Taquara. Hoje, com o VLT, o transporte que deveria ser o melhor transporte, assim tomou por base aqueles que fizeram toda essa engenharia de transporte, deveria ser um meio de transporte, agente facilitador para essas pessoas locomoverem-se, porque vocês bem sabem que o acesso tanto vai para a Barra da Tijuca e após o acesso da Barra da Tijuca, diretamente o metrô que chega até o Jardim Oceânico. É claro que o transporte via VLT e metrô se torna muito mais rápido do que por ônibus. Assim sendo, nós sabemos exatamente bem que em cada bairro que fora criado dentro de Jacarepaguá existe uma especificidade. Essa especificidade nós observamos, por exemplo, a Barra da Tijuca agrega hoje a Cidade da Música, que foi Luísa. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. Como vai, Luísa? Prazer em ter você aqui, hein? Grande abraço. Então, o que acontece com o Jacarepaguá? Na Barra da Tijuca nós temos a Cidade da Música. Bom dia, Luísa. A Cidade da Música, que foi tema de processos por questões de gestão política, mas que quer queira, quer não queira, é um espaço físico bem, vamos dizer assim, que seria um espaço físico bem intencionado para os músicos, né? Para os concertos, mas parece que tudo veio a mudar o curso da história quando nós estamos nesse processo. Eu digo processo porque a coisa já se estendeu, e processo, quando a gente lembra de processo, a gente lembra de um ato que é longínquo, né? E assim está a pandemia. A pandemia é um processo na saúde que realmente acabou mexendo com toda a articulação do povo, não só do brasileiro, mas de todo o mundo, né? E assim sendo, a Barra da Tijuca agrega a Cidade da Música e também uma grande sede da instituição chamada SENAC, que ali tem os melhores, os cursos mais, vamos dizer assim, mais procurados, e que nos favorece ao nível de termos na Barra da Tijuca as praias também, que é um ponto alto, que é uma diversão, é um lazer que na realidade não custa tão caro. O Recreio dos Bandeirantes, ele tem ali, vamos dizer assim, o resquício, né, de um espaço físico, eu digo, é como se não tivesse ainda sido desbravado. O Recreio dos Bandeirantes, em alguns momentos, quando se passa de ônibus, de VLT, de seu carro próprio, enfim, quando você passa por Recreio dos Bandeirantes,
a gente percebe que nós temos aí alguns espaços que nos remetem às chácaras, às fazendas, porque é imenso falar da Zona Oeste. A Zona Oeste tem espaços físicos assim lindíssimos. Tem cantos, recantos que são verdadeiras paisagens em que modifica com o cotidiano por conta da vegetação. Então, o Recreio dos Bandeirantes, eu acho que o grande atrativo também está nas praias, né, que ali circundam, e os bares, né, os grandes bares, os restaurantes, e que a comida é hiper, super saborosa. Bom, a gente caminha bastante aí e passa pelo anil, por Curicica, que nós temos lá, a escola de samba de Curicica, né, que é hoje administrada por uma médica dentista, né, e que muito bem sabe que qual é o seu papel distribuindo cesta básica, ajudando as pessoas da localidade, a Cidade de Deus. A Cidade de Deus acabou sendo um espaço físico em que algumas pessoas que foram removidas das suas casas de algumas comunidades para a Cidade de Deus. O efetivo ali aumentou, mas nós temos a Escola de Samba de Jacarepaguá, que também está lá, e a Cidade de Deus, ela talvez tivesse sido um espaço que poderia ter dado muito certo e serviço de espaço modelo. Josiane, um beijo para a criança, um abraço para o marido. Mas, infelizmente, a Cidade de Deus, ela só rendeu mesmo, foi índice de bilheteria, né, para o filme Cidade de Deus, e no mais enxerta sempre, de quando em vez, né, os noticiários a nível policial. O que é uma pena, porque a Cidade de Deus poderia ser sim se o poder público, independente de política, como sempre falo, não sou direita nem de esquerda, seria, sim, um espaço físico modelo se os políticos tivessem intenção de fazer daquela comunidade um modelo. Tudo para dar certo. Tem campo de futebol, tem quadra de escola de samba, tem escolas, tem professores comprometidos e tem também uma comunidade que... Nilza, estava sentindo falta de você, estava até quase chorando, porque você não veio me assistir hoje, mas tudo bem, eu vi que você estava lá em Coelho Neto, não é isso? Eu vejo de vez em quando abro aqui o meu Face, bom te ver. E aí, consequentemente, eu acho que, como bairro ou subbairro, podemos dizer assim, a Cidade de Deus poderia ser uma comunidade, sim, bem mais ajudada a ponto dali termos uma comunidade modelo. Mas eu acredito que eu já chego à conclusão de que olhar para o pobre custa dinheiro e, meu Deus, axé, 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 nem vou falar, né? Porque, olha por mim, hein? Pede por mim. Nossa saúde sempre. E é isso que importa, e que ela possa nos encaminhar sempre, 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 e que os inimigos aí não tomem conta da gente, né? Eita! Nossa Senhora! Então acontece que Cidade de Deus é um bairro de Jacarepaguá, mas que talvez dê trabalho, porque tudo para pobre dá trabalho, né? Tudo para pobre dá trabalho e não rende dinheiro. E aí eles cada vez mais desprezam a classe menos favorecida, sem perceberem que hoje já está distante de termos ricos, principalmente no Brasil, a não ser em outras circunstâncias, né? E vai chegar o momento, então, que isso aqui vai ser pior do que, não vou nem citar o nome aí, isso aqui vai ser pior do que os países que estão subdesenvolvidos. Mas Cidade de Deus é um bairro
com vida própria. Ali existe as crianças, os adultos que se reúnem, fazem suas festas, enfim, teria tudo para ser um bairro de uma comunidade modelo dentro de Jacarepaguá, mas parece que as pessoas não têm interesse de fazê-lo. Bom, freguesia de Jacarepaguá, porque no Rio de Janeiro nós temos duas freguesias, né? Nós temos a freguesia de Jacarepaguá e temos a freguesia da Ilha do Governador. Nesse momento a gente está falando de Jacarepaguá, então é freguesia de Jacarepaguá. Dercinei Valadares, ontem falei de você, porque eu estava falando sobre o turismo, né, de Pernambuco, e toda vez que eu falo às terças-feiras de turismo, eu falo na Valadares Turismo e recomendo a quem assim o desejar conhecer o Brasil, quiçá o mundo, que procure, né, Valadares Turismo. E ontem deixei também os seus telefones para que quem tivesse interesse pudesse contactar com 021 97 611 9491 Valadares Turismo. E durante todo o programa de terça-feira eu anunciei o Valadares Turismo, porque às terças-feiras eu falo somente dos estados do Brasil. E eu sei que a sua agência de viagem ela é nota 1000, sendo bem administrada por você, por seus familiares, e recomendo. Quem quiser conhecer o Brasil, quiçá o mundo, procure, né, Valadares Turismo, e você terá o melhor atendimento na área de turismo. E procure lá Dercinei, que com certeza ele dará a você as melhores condições e os melhores roteiros para você viajar. Voltando aqui então à freguesia de Jacarepaguá. Bom, digo eu que a freguesia de Jacarepaguá é o Leblon de todos os bairros que agregam o Jacarepaguá. É claro que, como todo lugar, o Brasil é cercado de comunidade, então não tem Vieira Soto, Atlântica, vai tudo desembocar em comunidade. E ali não é diferente, né? Mas a freguesia, ela concentra os maiores, vamos dizer assim, condomínios, né? E ao longo dos condomínios vocês podem ver aquele senhor que fazia Sargento Pimenta, Dedé Santana, grandes figuras da música popular brasileira, Tizuki Hamasaki, Mussum, que eu acabei tendo o prazer de residir, né, por algum tempo na residência que fora de Mussum, dentro da freguesia. Então a freguesia é um céu à parte dentro de Jacarepaguá, é longe para danar, isso aí não tenha dúvida nenhuma, né? Olha que haja gasolina, haja ar-condicionado para subir serra, descer serra, meu pai eterno. Foi um momento assim da minha vida que fora prazeroso por conta do espaço físico, né? Condomínio, né? Um excelente condomínio. O presidente da Petrobras também morava ali também o pai da Débora Seco, professor Seco, morou ali também um dos donos do Colégio Impacto, aliás, os dois donos do Colégio Impacto, né? Enfim, e dentro do condomínio, né? Condomínio Vilarejo, ali dentro do vilarejo nós tínhamos Tizuki Hamasaki, tinha na esquina Dedé Santana, uma artista famosa também, do cancioneiro popular, que eu não gosto, não me atrevo a mencionar o nome, porque às vezes pode causar um descontentamento, e ali no vilarejo nós tínhamos casas maravilhosas, né? E por conta disso valia a pena subir e descer serra. Era um espaço físico onde nós não tínhamos muito, por exemplo, problemas de segurança, enfim. Então eu reputo como freguesia um espaço físico em que se compara ao Leblon da Zona Sul. Um espaço onde nós temos todas as possibilidades ali, desde a igreja evangélica, né, até
as boas casas noturnas. É claro que de vez em quando acontece um bafafá, porque se não tiver um bafafá eu não estou no Rio de Janeiro, né? Porque de norte a sul do meu Rio, se não tiver uma confusãozinha, parece que nós não estamos no Rio de Janeiro. A gente gosta desse fervo. Bom, temos também a gardênia azul. A gardênia azul, assim como o anil, ele fica um pouco, eu acho que é um dos bairros que o noticiário pouco tem o que falar, porque acho que as pessoas lá são mais comedidas, né? Mais sossegadas. E em Jacarepaguá nós temos até o cemitério, né? Temos um cemitério que fica ali no tanque. O tanque abrigava também a grande sede campestre dos funcionários do antigo Banerje, que era o Banco do Estado do Rio de Janeiro. Bom, a Taquara, ela é um grande centro e próximo dali nós tínhamos o Teatro Fênix, não sei se ainda tem, que pertence à Rede Globo de televisão. Por quê? Na Zona Oeste, os grandes, vamos dizer assim, os grandes sets de novela estão sendo gravados, foram gravados durante muitos anos na Zona Oeste, com as emissoras todas tendo ali o seu ponte, como a Record tem, a Rede Globo de televisão tem. Então, esse acesso da Taquara para a Fênix, né, que é um espaço físico da Rede Globo de televisão, que não posso dizer para vocês se está hoje em funcionamento ou não. Praça Seca tem, assim, a melhor feira de domingo. Meu Deus, o que é aquilo? Do churrasquinho à pamonha, a gente começa a entender que, além de tudo que se vende em feira, né? Temos também a condição de degustar os maiores e melhores alimentos. Portanto, ali nós temos na Praça Seca a possibilidade de conviver com os gourmets, como eu digo, de domingo, especificamente domingo, além de ter bons e boas churrascarias. Caminhando um pouco mais, Vila Valqueire também, espaço físico em que eu residi, também posso dizer para vocês que é a elite deles, dizem, né? É a elite ali daquele entre Praça Seca e Campinho, e por aí vai. Realmente, eu considero Vila Valqueire como um pedacinho do céu, né? Assim, oi, Dom Chico, prazer em ver você descer Meriti, de segunda a segunda, Dom Chico vai estar ali e você aperte aí o seu DAI para poder assistir a programação da DC Meriti, Dom Chico se apresentando de segunda a segunda, falando sobre Roberto Carlos, falando samba, enfim, ele conta ali a trajetória, vamos dizer assim, do samba de forma muito singela, mas que cumpre com seu papel. Então, muitíssimo obrigado. E como vocês viram, nós falamos dos bairros que compõem Jacarepaguá e o próprio Jacarepaguá. Bom, Jacarepaguá, consequentemente, ele tem limite com o Itaiangá, né? A Barra da Tijuca, Camurim, Vargem Pequena, Vargem Grande, Pichincha, Taquara, Curicica, Cidade de Deus, Gardênia Azul, Anil, Freguesia, enfim, vocês já viram que a coisa ali, a nível de limite, nós temos de um lado a parte que nos favorece com as grandes praias e nós temos em seguida ali na zona oeste, nós já temos algumas confluências, porque Jacarepaguá dá acesso para Senador Camará, para Bangu, para Campo Grande e importante enfatizar que nós temos o Parque Estadual da Pedra Branca e ainda temos a Água Santa, Engenho de Dentro, Linde Vasconcelos, Grajaú, Alto da Boa Vista, Zona Norte todo, então, e a Floresta da Tijuca. Jacarepaguá é um bairro que ele nos permite ir, por incrível que pareça, ele é um bairro que nos permite ir a qualquer lugar. Como se nós fizermos uma análise, seria ele talvez
o bairro que mais acesso tem a todos os bairros do Rio de Janeiro. É interessante, se a gente fizer uma observação, uma pesquisa, tem bairros que eles, por exemplo, Copacabana, bairro Peixoto. O bairro Peixoto, ele fica dentro de Copacabana e que as pessoas nem conhecem. Alguém já ouviu falar em bairro Peixoto? Pois é. Mas dentro de Copacabana tem um bairro chamado bairro Peixoto. O bairro Peixoto é uma praça. Como nós temos no Largo do Machado também, um bairro que é São Salvador, que é a Praça São Salvador, que é desse tamaninho. Você não vai para lugar nenhum. Ali você roda e não sai dali. Para você poder ir para outros bairros, você tem que adentrar ao Largo do Machado, por aí afora. Assim é o bairro Peixoto. O bairro Peixoto, para poder sair para algum lugar, tem que imediatamente se reportar ao bairro de Copacabana. São bairros assim, bem minúsculos, bem pequenos. É interessantíssimo quando se fala, vamos dizer assim, em bairros pequenos, né? Bom, e aí nós vamos pensar na estrutura. O bairro, ele ainda é o bairro de Jacarepaguá que eu estou falando hoje. O bairro ainda é um dos maiores e os mais importantes do nosso município, com um dos metros quadrados que mais encarece por ano. Ou seja, a Zona Oeste realmente tem imóveis caríssimos. E não é porque eu estou na Barra da Tijuca, vamos dizer assim, não. Se eu for a Campo Grande vai ser caro, se eu for para dentro de Campo Grande, então, Pedra de Guaratiba, são imóveis assim, num valor exorbitante. Então, a pesquisa diz que anualmente os imóveis supervalorizam naquele espaço. Então, nele, em Jacarepaguá, está localizado o antigo autódromo Nelson Piquet, que fora demolido, né, por conta de questões, vamos dizer, políticas, administrativas. Temos o SESC também, que oferece o ensino mínimo para a pessoa poder sobreviver, que é o ensino médio, e o Centro de Convenções do Rio, que é o Rio Centro, que sem sombra de dúvida abrigou e abriga, vamos dizer assim, os maiores eventos, né? E o Rock in Rio por ali circula também. E temos um Estado Olímpico, né? O Hospital Sara Kubitschek, temos o Hotel Hilton, Ramada e tantos outros como shoppings. Jacarepaguá hoje tem shoppings excelentes e a Vila Pan-Americana, que é a Vila Olímpica também, que hoje nós temos o condomínio Rio 2, que é a residência de Romário, né? Residência de Romário e outras figuras importantes que adquiriram esses imóveis no condomínio Rio 2 a preços, vamos dizer assim, exorbitantes, né? E ali nós temos o condomínio Cidade Jardim. Gente, o condomínio Cidade Jardim é nada mais, nada menos que um condomínio com estrutura norte-americana. E aí, quando eu entro na Cidade Jardim, é como se eu estivesse num resort de Nova York, Califórnia. Não se deve nada. Se vocês observarem, a qualidade da construção é uma coisa assim humanamente absurda. E acredito eu que o condomínio Cidade Jardim, como vocês já devem ter visto em propaganda, o metro quadrado ali deve ser uma coisa assim, fora, como eu digo sempre, fora da caixinha, né? Não há dúvida, e é importante que a gente observe, que a gente saiba que esse bairro de Jacarepaguá, ele tem uma história pequena, gozado. Edna Aguiar, cadê o nosso amigo? Aonde está? Sumiu, hein? O bairro de Jacarepaguá, ele é um bairro de classe média da Zona Oeste. E ele está na Baixada de Jacarepaguá, né? Ele fica entre o Maciço da Tijuca e, como eu já falei para vocês, a Serra da Pedra Branca. No entanto,
é um bairro que ainda continua em processo de ser desmembrado, porque as áreas sempre estão historicamente intrínsecas com todo Jacarepaguá. Com o tempo, houve já algum desmembramento que deu origem a todos aqueles bairros que já foram comentados por vocês. O que restou do antigo bairro de Jacarepaguá hoje são inúmeras localidades com nomenclaturas próprias, em geral loteamento ainda recentes e que não foram oficializados como bairros para a prefeitura, além da área onde acontece, onde nós tínhamos o Autódromo Rio Centro, estão criando ali comunidades. E essas comunidades ainda não teve pela prefeitura, vamos dizer assim, um olhar para que se desse ali uma estrutura de bairro. Porque eu não sei se vocês sabem, mas para que se possa denominar de bairro um espaço físico, ele tem que ter a infraestrutura com base no urbanismo também. E é necessário que agregue vários tipos de comércio para que ali se tenha vida própria e se possa denominar de bairro. Eu só posso ter um bairro no momento em que ele cumpra com a sua função social, que é poder proporcionar às pessoas que ali estiverem em condições de sobrevivência, e o urbanismo, né? Parte ou todas as ruas hoje já com, vamos dizer assim, com tratamento, né, de esgoto. Então, é preciso uma estrutura para denominar de bairro. E no Rio Centro, sem sombra de dúvida, que nós ficamos entre a Taquara e Barra da Tijuca, passando pelo Anil, por Recreio, aquele espaço ali ainda não fora dado um nome, mas com certeza a qualquer momento nós estaremos diante de um outro bairro de Jacarepaguá. Bom, a história de Jacarepaguá ela começa exatamente em 1567, 2 anos após a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, ela é fundada em 1565. Então, 2 anos depois, né, começamos a ter a presença, né, do Salvador Corrêa de Sá, que assumiu o cargo de primeiro governador da nossa cidade e concedeu a 2 auxiliares de administração, um deles Jerônimo Fernandes e um outro Julião Rangel, as terras de Jacarepaguá. Então observem vocês, no primeiro momento chega um governador e dá de presente para os seus funcionários prediletos, que já faz parte de uma sociedade da cúpula, o Jacarepaguá. Acontece que esses 2 administradores de Salvador de Sá não tiveram interesse nenhum, ganharam as terras, mas não tiveram nenhum interesse, não deram a mínima importância e largaram para lá. E aí, mais tarde, muito mais tarde depois, em 1594, ou seja, 30 e poucos anos depois, o governador Salvador de Sá, ele revogou o ato anterior, que fez a doação aos 2 irmãos, e iniciou, assim, a colonização de Jacarepaguá. Sabem vocês, não sei, que no direito a doação é um ato jurídico, né? Doação é um ato jurídico que a qualquer momento se pode revogar. Então, alguém lhe doou um prédio. Até minutos antes dele morrer, ele pode decidir a lhe tirar o direito desse prédio. Porque esse evento, esse ato chamado doação, não necessariamente se vê obrigado a ser algo que venha a perdurar por todo sempre. Quelimar,
Entre becos e vielas, há sempre um artista na favela, o materialzinho das meninas para fazer o curso de manicure já está sob meu poder e eu estou aguardando você a sexta-feira na escola, conforme eu combinei com você, para fazer a doação desse material para as meninas, tá? São coisas singelas, mas dá para ajudar aí no seu curso de manicure que você está com essas meninas, que é o futuro do nosso país. Então, esteja certa de que sexta-feira eu te aguardo para lhe presentear com pouquinha coisa, mas que vai lhe ajudar bastante. Então, voltando aqui, Salvador de Sá toma essa posse e, assim sendo, o que ele faz? Ele revitaliza, ele cria ali, vamos dizer assim, uma mudança em Jacarepaguá, né? Porque ele entendeu que não valeria a pena mais deixar com duas pessoas que não tinham importância. Ocorre que ele tinha 2 filhos e, como ele fizera de doação para 2 funcionários, ele preferiu fazer a doação para os 2 filhos, né? Sendo que, na realidade, quando um dos filhos, chamado Martim, casou com uma espanhola chamada Maria de Mendonça e Benevides, desta união surgiu uma dinastia Sá e Benevides, né? Ele sendo filho de Salvador de Sá e o seu filho sendo filho de Benevides. Pois bem, aí cria uma grande importância na história de Jacarepaguá, principalmente naqueles que vieram depois, que são os sucessores, e um deles bem conhecido, que era figura que deu, assim, ênfase ao bairro de Jacarepaguá. Então, cria-se os sucessores de Viscondes de Aseca. A Seca acaba nos remetendo em que o point deles ali seria realmente a Praça Seca, né? Nas primeiras décadas do século XVII, o irmão Gonçalo fundou o engenho de Camurim. Para isso existe o bairro de Camurim. E dentro do engenho, a capela de São Gonçalo do Amarante. Bom, que ainda existe nos dias de hoje, né? No mesmo período surgiram outras edificações que hoje faz parte da atual freguesia, do bairro de Freguesia, que perduram também até hoje. E lá nós temos a sede do Engenho d'Água e a Igreja Nossa Senhora da Pena, que fica bem assim próximo à freguesia. Bom, lá no alto da Pedra do Galo. Na época, essa região de Jacarepaguá já possuía razoável povoamento, em virtude, de diversos arrendamentos feitos por Correia de Sá, ou seja, por Salvador de Sá. Bom, Jacarepaguá era a região da cidade com mais engenhos de açúcar. Atenção aí, Josiane. Atenção, Nilza. Jacarepaguá era a região da cidade com mais engenhos de açúcar, né? Tudo isso no período colonial. Os principais engenhos eram o engenho da Taquara, né? E hoje, veja bem, não confundam. Quando se fala em Engenho Novo, a gente pensa no bairro de Engenho Novo, perto do Meia, o que não é verdadeiro. O Engenho Novo, naquela época, é o que hoje nós temos em Jacarepaguá, a colônia Juliano Moreira. Ali nós tínhamos um engenho também. E ele bem, quando se chega, quem já visitou a colônia Juliano Moreira, que é uma colônia específica para doentes mentais, na época em que a saúde mental, e aí a gente já vai para o lado da saúde, né? Na época em que a saúde mental era tratada
os pacientes eram tratados, enclausulados, onde seus familiares não faziam e não tinham a possibilidade nem o interesse de levar essa pessoa doente mental para conviver com os demais familiares, então eles estavam alocados na colônia Juliano Moreira, né? Então, ali nós tivemos as pessoas consideradas, denominadas de loucas. Hoje, a saúde mental, ela cria já uma outra vertente e já percebe-se que a pessoa, quando tem algum distúrbio mental, ou ele vai estar na presidência, não, esquece isso, eu falei errado, desculpa, não era isso que eu queria falar. Ai, houve um lapso. Socorro. As pessoas hoje que têm processos de saúde que leva à mente, é recomendável hoje que elas estejam juntamente com seus familiares. Por quê? Porque o familiar próximo, muitas das vezes, minimiza, né, o processo de qualquer distúrbio, porque ele acaba tendo um porto seguro. Imaginem vocês uma pessoa já totalmente desequilibrada, entre quatro paredes, sem acesso a um contato permanente. Vai acabar enlouquecendo de verdade. E antigamente a coisa era dessa forma, desse sentido. Então, hoje, a colônia Juliano Moreira, antes era engenho, porque lá tinha um engenho, sim, chamado de Engenho Novo. Então, engenho de água, engenho da Serra, que hoje é estrada pau-ferro. Quando você vai para Jacarepaguá, a freguesia, você passa pelas lindas mansões, os belíssimos condomínios na estrada pau-ferro. Aquilo tudo ali era também um engenho, né? E a estrada Grajaú-Jacarepaguá desembocava sempre em engenhos. Tinha também o engenho de fora, que era denominado Praça Seca. Durante todo o período colonial, os meios de transportes eram as carroças, carruagem, tropas de cargas e montarias. Então, os habitantes de Jacarepaguá tinham que enfrentar a poeirada toda da Estrada Real de Santa Cruz para poder alcançar a cidade. Imagina que loucura. Em 1858, o trem chegou a Cascadura. Então, em 1858, chega o trem a Cascadura. Aí, logo depois, em 1875, o bonde puxado a burro, olha só que coisa interessante. Primeiro veio o trem, mas a gente já tinha os burros, as carroças, aquela coisa toda. Logo em seguida, surge o bonde puxado a burro e que fazia a ligação, o bonde, Cascadura, Freguesia e Taquara. Fora, então, a nível de Jacarepaguá, o momento de maior revolução para toda aquela comunidade de Jacarepaguá. Então, a distância entre a região e a cidade, o centro do Rio, diminuiu bastante, porque eles pegavam o bonde, saltavam em Cascadura, pegavam o trem e vinham para o centro do Rio. Então, era óbvio que, vindo de carroça de lá, de Jacarepaguá até o Rio de Janeiro, seria uma viagem assim, uma coisa assim, fenomenal, né? Como dizia José Wilke na sua novela, fenomenal. Porque a distância até hoje já é algo discutível, vamos dizer assim, imagina naquela época. Então, essa revolução trouxe uma possibilidade das pessoas poderem trabalharem. Porque Renata Itaparica, tá bem, minha filha, melhorou aí dessa gripe. Assim que melhorar, toma a vacina da gripe. Você, Leandro, Roberta, pelo amor de Deus, não saiam de casa, fiquem em casa. Pelo amor de Deus, eu não quero ninguém doente mais comigo, hein? Vamos melhorar aí, vamos ficar bem. Qualquer coisa é só passar um daio e a gente vai conversar. Bom, então, acontece que o trem ele era movido a carvão, chamado Maria Fumaça.
tinha velocidade espantosa para a época. Então, lá vem a Maria Fumaça, ela vinha que vinha. O século XX, óbvio, chegou quando a República já tinha 11 anos. Jacarepaguá era e continua sendo um bairro, foi durante muito tempo, um bairro agrícola, né? Mas o café perdia completamente o seu domínio. Jacarepaguá, como eu falei inicialmente, era um espaço físico onde nós tínhamos o plantio do açúcar e do café. Bom, no século XX, existe então uma continuação agrícola, mas o café ele deixa de ser ali predominante da região. A atividade granjeira, a sua presença em Jacarepaguá, juntamente com o novo século, é que dá vamos dizer assim, uma reestrutura naquilo que se diz em produção. As chácaras, no século XX, se multiplicavam a cada ano para abastecer o mercado do centro. Então, por exemplo, as grandes quitandas, as mercearias eram abastecidas com toda aquela iguaria que vinha de Jacarepaguá. Bom, isso aí é algo que às vezes a gente não pode imaginar nunca, né? Que a gente viesse hoje a saber coisas que são tão elementares e tão primárias que nos deixa assim, eu acho que órfão da cultura do nosso estado, né? Os bairros, a gente não conhece os bairros, a gente não sabe nada. Bom, então, a transformação do bairro de Jacarepaguá começou a ter uma mudança e chegou o momento que foi mudando completamente, né? Vinha então desses tempos coloniais que precisou criar uma roupagem diferenciada. A colônia fica para trás. E em 1970, com a formação das grandes indústrias, surgiu então os conjuntos residenciais, os loteamentos legais, também os clandestinos. Assim, a população de Jacarepaguá cresceu de forma demasiada, fazendo com que Jacarepaguá fosse uma cidade grande dentro de outra cidade, com todos os problemas inerentes dos intensos centros populacionais. Bom, apesar da brusca mudança, Jacarepaguá não perdeu a sua elegância, os tempos remotos. Ainda há lugares como Vargem Pequena e Vargem Grande, que serve de amostra da época agrícola do bairro. Se vocês forem a Vargem Pequena e a Vargem Grande, vocês vão ter a sensação que vocês estão no interior do interior. Eu acho que são dois espaços físicos onde a gente vive verdadeira calmaria. É impressionante. Há também as construções que modificam todo o cenário. Hoje, saindo de Vargem Pequena e Vargem Grande, ao longo de Jacarepaguá, o que nós podemos ver são arquiteturas que faz com que a gente perceba que nós estamos dentro. Mariano Maia Gonçalves, o homem que sabe tudo das músicas do Cacique de Ramos, é o intérprete 01 do grande bloco, quiçá no maior bloco do Rio de Janeiro, chamado Cacique de Ramos, do nosso amigo Bira e o inesquecível Ubirani. Saudades, Bete Carvalho, meu Deus do céu, aquela amendoeira, né? Aquele samba dentro da maior, vamos dizer assim, da maior responsabilidade, Zeca Pagaldinho, Almir Neto, tantas pessoas que passaram pelaquele espaço denominado Cacique de Ramos. Então, grande abraço, muitíssimo obrigado, e já um dia a gente vai fazer, quando acabar a pandemia, aquele sambinha lá
o sambinha de mesa no bar do Léo, né? Para aquecer a malacena, porque afinal de contas, quem não gosta de samba, bom sujeito não é, e sem sombra de dúvida, amanhã é dia de falar de Império Serrano. Bom, então, como eu posso dizer para vocês, a paisagem dos grandes arranha-céus que hoje estão em Jacarepaguá muda tudo. A gente sai de uma cidade, vamos dizer, de um bairro extremamente colonial para um bairro elitizado. Jacarepaguá, na sua boa parte, é um bairro totalmente elitizado. As mansões nos remetem à parte dos jet sets de Hollywood e a paisagem é hollywoodiana. Entrando nos grandes condomínios, você pode ver que você está no outro mundo e parece até que não é o Rio de Janeiro do tiro, da porrada e da bomba. Parece até, em alguns lugares de Jacarepaguá, que a cidade não carece da possibilidade da ajuda dos órgãos públicos. Felizmente, Jacarepaguá mostra um cenário lindíssimo e ali as pessoas se refugiam e dizem, aqui é o paraíso. Portanto, tudo isso ainda dentro de uma possibilidade de um futuro ainda melhor para Jacarepaguá. Só que eu acho, particularmente, que algumas comunidades precisam ainda serem vistas, né? É necessário que se possa observar que nós temos ali uma área que poderia ser mais bem explorada. Nós temos ali, quem passa pela Gardênia Azul ainda pode perceber alguma coisa relacionada ao momento colonial. Por volta de 1750, a Gardênia Azul também teve ali um momento significativo. E não podemos esquecer, nunca, que Jacarepaguá abriga a grande preciosidade que é a Casa dos Artistas. Nós temos também cemitério, mas a Casa do Artista, ela data desde o Retiro dos Artistas, data desde 1931. E numa campanha feita por Flávio Cavalcante na Rede Tupi de televisão, foram feitas 50 casas onde os grandes empresários do Brasil tiveram a incumbência de construir as casas. Então, eu me lembro bem que no programa A Grande Chance, Flávio Cavalcante, que fora um dos maiores comunicadores de televisão, fizeram uma campanha para construir as 50 casas do Retiro dos Artistas. Hoje não sei quantas tem, mas as 50 casas foram construídas por uma campanha feita pelo comunicador Flávio Cavalcante. Então, ali nós temos a Casa dos Artistas, que hoje está muito bem administrada, se eu não me engano, por Stephanie Cecim e Jorge Coutinho, e que lá abriga hoje uma das grandes musas do carnaval, Solange Couto, que por opção resolveu ali se sediar por se sentir melhor diante das pessoas que foram e compõem a cultura do nosso Brasil. E nessa hora a gente tem aí uma coisa lindíssima, que é a certeza de tão quanto bem cuidar daquela casa, que até a data de hoje não apresentou um caso de Covid. Então, quando se quer, faz. Quando se quer se doar, e a certeza de buscar e criar e fazer o melhor, se faz. Então, a Casa dos Artistas não tem um sequer morador com Covid. Ali, tudo é feito dentro de um critério para preservar aqueles que colaboraram com a nossa cultura. Então, se você puder, se você desejar, quando a pandemia acabar,
dá uma passadinha lá na Casa dos Artistas, fica lá próximo da Pechincha, né? Antes de entrar na freguesia. E você vai ver um dos cenários que nos faz entender que a arte, a cultura, de forma vertiginosa, está sendo, vamos dizer assim, em consonância permanente. Imagine você entrar numa casa onde todos são artistas. Gente, é algo assim que é para guardar nos anais. Portanto, Josiane, grande beijo. Nilza, grande beijo. Quilimar, grande beijo. Mariana, Dercinei. Gente do céu, tantas pessoas que às vezes a gente esquece de falar. Leonardo Guedes, meu aluno que participou inicialmente. E eu fico muito agradecida porque às vezes eu tenho 2, 3, 5, 10, mas no final do dia eu tenho 20, no final da semana eu tenho 30, 40, 50. E recomendem aí, quem quiser saber a história dos bairros, eu estou aqui todas as quartas-feiras falando de um bairro do Rio de Janeiro. Um bairro do Rio de Janeiro estou sempre falando. E amanhã eu falo de carnaval. E vem aí, né, aquela escola de Madureira, né, que é Império Serrano. Império Serrano, gente, falar de Império Serrano com muito respeito é pedir com licença e estamos chegando, né? Portanto, senhores, muito obrigado pela audiência, pela presença. Dizer que amanhã, não percam, recomende para os seus amigos que vem aí Império Serrano e a gente vai contar os causos. Vamos passar por Zaquia Jorge, né? Por que não? Vamos falar de Regina, grande passista, e tantas outras figuras, Silas de Oliveira, Jorginho do Império e o nosso Arlindo Cruz, porque Madureira é Madureira. E Edna, recomende aí as nossas baianas, as nossas amigas, porque amanhã será imperdível. Vamos falar sim de Império Serrano, né? Vamos cantar os sambas enredos, né? Vamos começar com Aquarela Brasileira, né? E depois a gente começa, né? Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que um artista num sonho genial escolheu para esse carnaval. E o asfalto como passarela será a tela, o Brasil em forma de aquarela. Aí vai começar o Império Serrano, caminhando pelas cercanias do Amazonas. Ele vai conhecer vários seringais do Pará. Ele vai à Ilha de Marajó, as velhas cabanas do Timbó. Ele vai caminhar um pouco mais, vai deparar com os lindos coqueirais, vai estar no Ceará. Gente, tem muita história para contar amanhã aqui, Edna. Compartilha com o pessoal, porque amanhã a nossa história fica por conta do Império Serrano. Edna, beijo. Dom Chico, muitíssimo obrigado. Dercinei, o meu carinho eterno. Olha, minhas alunas que de quando em vez entram correndo porque estão dando aula, e eu percebo isso, eu sei, mas mais tarde estão lá apertando seu daio e prestigiando aí a professora Célia. Muitíssimo obrigado. E amanhã, fica ligadinho porque vamos falar de Império Serrano, né? E você não vai perder. Edna, grande beijo. Aonde está a Machine? Beijo, beijo, beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Enio Manso, bom te ver você chegando de fininho aí, hein? Atrasado. Ah, fiquem com Deus. Até amanhã e falei e ponto. Porque vem aí as camisas da professora Célia de Franco com a primeira estampa. Vem tomar conta da sua vida e vamos que vamos. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau. Fui.